Boa noite, pessoal. Bom estar aqui com vocês novamente. Sempre alegre um encontro de reflexões, de desafios, porque os temas que o Alexandre escolhe para a gente é sempre desafiadores, são sempre temas desafiadores. Hoje faz parte da lição 86 do livrinho Fonte Viva, que é uma série que todo mundo conhece, que psicografia de Chico Xavier, e o autor espiritual é Emmanuel. Emmanuel tem uma capacidade de síntese extraordinária. Então é até temerário para a gente falar alguma coisa sobre, né? Mas só que como nós gostamos de complicar, ele descomplica e a gente complica. Ele sintetiza e a gente complica fazendo uma série de ilações acerca do tema. Então a pergunta é: estais doente? Estais doentes? A resposta, se for colocar o pé da letra dentro do conceito da Organização Mundial de Saúde, eu acho que todos nós podemos estufar o peito e falar: estamos. Porque, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a condição de saúde plena é você estar muito bem equilibrado do ponto de vista biológico, psicológico e sociológico. Está tudo. Se tiver, vocês me ensinem, porque eu gostaria de aprender como é que é. Estão tentando colocar mais duas componentes, que são componentes necessárias, que é a componente ecológica e a componente espiritual. Mas ainda não colocaram. Eu até gostava de uma das definições da Organização Mundial de Saúde, de 94, se não me engano, que era que dizia numa das pequenas definições, que é: a saúde é quando um grupo de indivíduos ou um indivíduo, né, consegue realizar as suas aspirações de forma perfeita. Eu já ficava achando uma beleza, porque isso aí já estava mexendo não só com as partes físicas, não só com as partes mais concretas do processo da saúde, mas sim com algo que é de desejo, com algo que é de realizações e de aspirações e de anseios. E isso já amplia muito mais o que significa o conceito de saúde. E complica mais para a gente, e aí a gente ainda vai cair mais ainda na questão de conseguir essa saúde plena. Nós precisamos de entender determinados aspectos. Só que como eu não sou nenhum médico, eu não sou nenhum terapeuta, nenhum psicoterapeuta, eu vou tentar trazer isso mais para a questão espiritual, mais para a questão espírita. Emmanuel é o grande, definidor, para mim, particularmente, do que seja essa saúde, essa essência de saúde. Para Emmanuel, a essência de saúde é exatamente a harmonia da alma no processo de construção de uma relação com a divindade. Deixa eu traduzir isso. Ele é sintético. Quando a gente age na realidade de forma a não ferir em nada as leis naturais ou as leis divinas, o resultado disso é exatamente uma harmonia, uma sintonia plena, uma capacidade de formar uma similitude com tudo que é oriundo de Deus, tudo que é da lei divina. Então, a gente não exerce nenhuma força contrária às leis divinas. Portanto, esse é o aspecto da saúde. Qualquer ato que fira, que desrespeite qualquer dessas leis divinas, provoca em nós
sensações desagradáveis, desconfortos, adoecimentos, ferimentos, dramas, tragédias e assim por diante. Agora, ao agirmos na realidade, respeitando essas leis, é sinal de que a imagem que vem na cabeça é a gente está nadando a favor da correnteza. É só equilibrar ali, manter a harmonia, que aonde a correnteza for, você vai. O problema é que, a partir do nosso livre-arbítrio, nós escolhemos, nós sabemos escolher. E nem sempre a gente escolhe agir dentro, em harmonia com as leis divinas. O problema é que, quando a gente age em desarmonias com as leis divinas, naturalmente a gente cria o que a gente chama de energias deletérias, que são desarmônicas à própria estrutura do ser. Então, por exemplo, quando eu tenho um pensamento negativo, um pensamento ruim, um pensamento que fere frontalmente as leis divinas, esse pensamento, só o fato desse pensamento existir, eu construo na minha estrutura, espírito, perispírito e corpo físico, uma possibilidade de gerar uma energia que a gente chama de energia deletéria. Você pode também chamar de miasma. Esse miasma vai ter que ser expurgado, porque ele não é harmônico com aquilo que é a estrutura do ser. Então ele tem que ser expurgado. E é o processo do expurgo é que gera aquilo que a gente chama de doenças. Estou tentando traduzir bem fácil para a gente compreender como é que funciona esse mecanismo. Então, por exemplo, pensei uma coisa negativa, e essa coisa é muito negativa. E esse pensamento é um pensamento recorrente. Então, eu construo na minha estrutura, espírito, perispírito, corpo físico, um miasma, uma energia deletéria. E ela começa a circular no meu sistema. Até o ponto em que isso aí é nocivo. O espírito, a própria estrutura do ser, dá o alerta, não pode. Isso está desequilibrando o sistema. Então tem que ser expurgado. E aí começa a expurgar. Sai lá do íntimo do ser, vai expurgando até chegar na última etapa, que é o corpo físico. E aí, na hora que chega no corpo físico e começa a circular no corpo físico, ele gera o ambiente propício para o aparecimento de uma enfermidade qualquer. Eu estou tentando passar de forma bem simples para a gente entender como é que funciona. Por quê? Porque existem maneiras de entender como é que é montado o processo e como é que é a complexidade desse processo. Eu não vou entrar na complexidade do processo, porque não é da minha área. Mas eu vou tentar entender só esse fluxo espiritual. Criou a energia deletéria, criou o miasma, ele tem que ser expurgado. Isso a gente infere, isso a gente deduz das obras de André Luiz. Evolução em Dois Mundos, Mecanismo da Mediunidade, Missionários da Luz. Quase todos os livros têm referências a respeito dessas enfermidades e o processo das enfermidades, inclusive nele próprio, André Luiz, que desencarnou e foi considerado um suicida inconsciente no mundo espiritual. E aí, quando você vai explicar por que ele foi considerado um suicida, você vê que ele tinha, na sua estrutura espiritual, espírito, perispírito e corpo físico, ele tinha aquilo que a gente chamava de matriz kármica, ou predisposição mórbida para a sífilis, um processo sifilítico, que não precisaria ser desencadeado se ele não criasse tanta energia deletéria, tanta atitude que gerava um comportamento em desarmonia com as leis divinas, portanto, geradora de miasmas, que aguçou, reacendeu, e aí ele desencarna, provocando a enfermidade. Então,
É como se tivesse, por exemplo, entender isso é muito fácil. Vamos ver se a gente dá conta de colocar isso mais fácil ainda. Aqui agora vocês estão vendo que não tem nada aqui. Tem um forro limpinho aqui. O que acontece se eu coloco aqui em cima casca de laranja ou uma murcha de laranja? Você chupa a laranja e depois coloca ela aqui. Quantos minutos leva para juntar aqueles mosquitinhos em volta dela? Vocês já pararam para pensar isso? Colocando então aqui, a murcha de laranja como sendo uma energia deletéria que eu crio, ela vai servir como alimento para bactérias, vírus, bacilos e tudo mais. Então, quando você cria uma energia deletéria, que ela está circulando no seu organismo, você criou como se fosse uma murcha de laranja e colocou ali. É aquela energia deletéria. Como ela não pode circular porque ela é em desarmonia, ela não é harmônica, ela não está equilibrada no sistema, o que vai acontecer? Ela vai atrair aqueles que são os eliminadores dela. Então, são algumas bactérias, por exemplo, que às vezes, na hora que a bactéria provoca doença, a gente fica achando ruim. Né? Nossa, estou doente. Eu acho que você devia de agradecer, parar e fazer umas preces bem feitas mesmo, agradecendo as bactérias que estão limpando o seu organismo. Então, até que ponto determinadas enfermidades são ruins ou benéficas? Elas estão fazendo exatamente em alguns aspectos, mudando a sua estrutura de formação do pensamento que gera uma energia deletéria, que gera um miasma, que gera uma coisa que precisa ser expurgada. Eu me lembro de uma vez, uma pessoa estava explicando para mim que determinadas enfermidades que são contagiosas, por exemplo, são características de pessoas extremamente egocêntricas, egoístas. Uma pessoa, e ele ainda dizia, se não me engano, acho que foi o Divaldo Franco, há muito tempo atrás, ou o Raul Teixeira, eu não me lembro, sinceramente não me lembro, pode até ser outra pessoa. Ele falava e explicava de uma forma bem simples, para que a gente leigo pudesse entender, que, por exemplo, uma pessoa que é extremamente egocêntrica, esse ato de pensar de forma muito egocêntrica pode gerar energias deletérias, miasmas, que vão criar ambiente propício para enfermidades que são extremamente contagiosas. Então, por exemplo, se uma pessoa é muito egocêntrica, ela pode desenvolver, por exemplo, uma tuberculose. E a tuberculose, no caso, é a cura para a pessoa que é capaz de gerar uma energia naquela condição. E ele explicava. O que acontece quando uma pessoa é acometida de tuberculose? Pelo menos até há um tempo atrás, a pessoa tinha que ficar de quarentena. Tinha todo um cuidado, ao longo da evolução humana, tinha todo um cuidado para que essa pessoa ficasse isolada do resto das pessoas, para que não desse condições de transmissão daquela enfermidade. E o interessante é que, se a pessoa é egocêntrica, o que ela pensa? O pensamento dela é meu, tudo é meu, ninguém pega, é meu. Quando você pensa, você impõe a própria condição que você está criando, você está gerando. Se você é assim, assim será. Então, você cria esse clima de tudo é meu. Até na hora de comer um chocolate, você já compra a barrinha de chocolate, vai para um cantinho, dá uma olhada para um lado, dá uma olhada para o outro.
né? Descasca bem devagarzinho para não fazer barulho, para aparecer alguém, porque na escola geralmente a gente vê assim, gente esconde num cantinho para comer o chocolate lá, sossegado, para não ter que dividir, para não ter que dar um pedacinho. Tudo é meu, meu, meu. Aí uma tuberculose, a enfermidade vai isolar esse indivíduo. Todo mundo que vai visitá-lo, eu quero beber água, mas aí a pessoa olha para a caneca e fala, na minha caneca você não pode beber. Na minha toalha você não pode enxugar a mão. Ou seja, na cabeça de uma pessoa que olha para alguém e esse alguém não pode usar o copo que ela bebe água porque não pode, o que é que mais quer uma pessoa que está nessas condições? Nossa, eu queria tanto que você pudesse beber água no meu copo. Eu queria tanto que você pudesse usar a minha toalha. Quem está de quarentena obrigado, o que ele mais quer é viver no meio dos outros, distribuir e dividir e compartilhar com o outro. Então, aqui, ó, a doença é a cura do espírito. No ponto de vista espiritual, você pode observar que a maioria dos nossos problemas de saúde quer dizer para nós o que é que a gente precisa de corrigir na nossa mente, na nossa maneira de pensar sobre a vida. Presta atenção. O problema é que nós desenvolvemos uma cultura médica que ela não espera isso acontecer às vezes. Às vezes, um mínimo de sintoma já aplica-se o mascarador de sintomas ou aquele remédio que pode, às vezes, cuidar do sintoma, mas não cuida da causa. Como disse bem o nosso doutor Décio Iandoli, vocês lembram da palestra dele no Concede do ano passado? As pessoas tratam depressa demais da conta e, às vezes, não dá tempo da pessoa processar a mensagem que a própria enfermidade está dando para ele, para que ele mude e cure o espírito, e não apenas a causa, não apenas o efeito, aliás. Cure a causa e não só o efeito. Então, desse ponto de vista, a gente percebe o seguinte: para que a gente possa ser pessoas saudáveis e trabalhar de forma plena essa harmonia com as leis divinas, essa proximidade nossa com o Criador, é só a gente parar e pensar nas questões de relação de causa e efeito. Para e pensa. Todas as vezes que a gente parar e pensar nisso, a gente vai trabalhar a lei de causa e efeito de forma muito mais segura, muito mais saudável. Entendendo as leis divinas como sendo, e eu tenho uma imagem que é fantástica e é gostosa da gente colocar ela para servir de referência para nós. Tem muita gente que fala assim, quando Jesus fala assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida, todo aquele que quiser chegar ao Pai tem que passar por mim. Tem gente que acha que isso aí é, ou das duas uma, ou ele é muito presunçoso ou ele estava certo. Presunçoso ele não é. Ao longo desses últimos 2000 anos, a gente tem cada dia mais provado, tanto do ponto de vista sociológico, psicológico, biológico, as coisas que ele disse. Então, se ele estava correto, se ele disse que era o caminho, a verdade e a vida, em que sentido? No sentido de cumprir as leis divinas, de agir dentro das leis divinas. E essa essência do agir dentro das leis divinas é a prática do máximo que você pode ser como cristão, que é a prática do amor. Ame. Ame. Então, se você quiser o antídoto para todos os seus sofrimentos, eu disse aqui há pouco tempo, nós temos a lei do amor. A lei do amor ela pode ser desenhada como se fosse um triângulo, o triângulo da lei do amor. Amai a Deus de todo o teu coração, de todo o teu espírito, e ao próximo como a ti mesmo. Esse desenho do triângulo, cara,
gera exatamente o triângulo da lei do amor. Todo e qualquer problema que nós temos, todo e qualquer problema de qualquer ordem que nós temos, é porque falta um desses, dois desses ou três desses lados do triângulo. Então Jesus estava certo. Então vai aqui agora a dica para a gente começar a aprender a ser pessoas saudáveis, deixarmos de ser doentes, nos harmonizarmos com as leis divinas. É colocar as nossas escolhas debaixo de uma lucidez de conhecimento das leis divinas. Alguém aqui acha que é capaz de pular do prédio, do 10º andar do prédio, e achar que a lei da gravidade não vai agir sobre ele? Vai querer arriscar? Porque é lei da gravidade, é lei. Se você fere a lei e não respeita, você vai sofrer a ação da lei, da consequência, causa e consequência. O problema é que isso é fácil de entender. O problema é quando são sutis, detalhes. Tem gente que às vezes fica batendo a mão em algum lugar. E chega alguém e a pessoa fala, gente, eu estou nos últimos tempos, eu estou sentindo uma dor na mão, eu não estou aguentando. Eu tenho notado que nos últimos tempos está até aumentando a dor. Eu não sei porquê, mas está doendo. Até que chega uma pessoa lúcida e fala assim, você já experimentou parar de bater a mão na mesa? A pessoa para e fala, não é que parou? É fácil, vocês riem, porque é tão simplório o exemplo que é fácil da gente entender. O problema é que a gente age dessa forma, só que a gente não consegue estabelecer. Quantas vezes você briga com seus companheiros, com as suas companheiras, como se estivesse batendo na mesma tecla? E você chega na casa da pessoa e fala assim, eu não aguento essa mulher mais. Eu não aguento esse homem mais. Aí você vê, você já experimentou aprender a amar? É parar de bater a mão. A escolha é sua. O sofrimento é seu. É você quem decide. Então vamos entender o que significa esse caminho, verdade e vida que Jesus traçou para nós. Vamos desenhar mentalmente aí? Você coloca aqui um morão do lado de cá, início, e um morão do lado de lá, fim. E você vai esticar nesse morão aqui uma fita elástica. Pensa numa fita elástica, daquelas que a gente faz exercício, aquelas bem resistentes. Amarra aqui nesse morão e lá no final, no outro morão. E vamos simbolizar essa fita elástica como sendo caminho, verdade e vida, ou a trajetória das leis divinas que foram colocadas para nós passarmos por ela. E viver uma vida saudável, perfeitamente harmônica com as leis divinas. Quem tem lucidez para fazer esse trajeto, beleza, vai sair daqui e até lá sem problema. O problema é que nós somos teimosos e a gente quer brigar com as leis divinas. E a gente está, todos nós, amarrados por um fio elástico também, nessa fita elástica que dá o caminho. Porque Deus não vai nos perder. Ele não vai abrir mão de nos levar daqui até lá. Jesus disse, nenhum vai se perder. Até o último iota vai ser cumprido. Nenhum vai se desgarrar. O problema é que a gente quer. Tem gente que entesta. Não,
Eu fumo. Mas você vai sofrer. Sofro. Mas sofro minhas custas, ninguém tem conta com isso. O que significa isso? Você está amarrado por uma fita, um elo de ligação, como filho de Deus, nessa fita que é o caminho de Deus. Quando você se afasta dessa lei, dessa fita, você pode, Deus deixa. Você se afasta. Só que a fita vai esticando, vai esticando, esticando. Quanto tempo, quanto de pressão você vai aguentar se afastando da lei? Ótimo, pode ir. Eu fico imaginando se Deus fosse mais ou menos parecido comigo, ele ficaria assim, não, deixa ele. Vamos ver quanto tempo que ele aguenta. Você pode esticar do jeito que você quiser. Vai chegar um momento em que você não conseguirá mais esticar. Vai chegar na tensão máxima. E você tem que tomar cuidado, porque dependendo dessa tensão, você vai vir aos trancos e barrancos. E aí, doenças de todas as ordens. Se você agiu mal contra o seu corpo biológico, vai sofrer as consequências. Fumou, enfisema pulmonar. Bateu, vai sentir o peso da consciência na hora que você quiser tomar consciência da sua própria caminhada. A partir do momento em que você quiser tomar consciência, ela estará lá. E aí, a volta pode ser aos trambolhos. É por isso que quando você age contra as leis divinas, é o estado de adoecimento que nós estamos, espiritual. Quanto mais resistência você tentar fazer, mais essa resistência vai te puxar, porque Deus não vai te perder. Não há possibilidade dele te perder. Somos filhos. Você vai, nem que seja arrastado. Todo aquele que quiser ir ao Pai terá que passar por mim. E Jesus só ensinou como que se ama. Então, é por isso que a palavra expiação, para mim, ela é extraordinária. Porque ela diz exatamente isso aqui. Ó. Quando você está na caminhada, não tente oferecer a resistência. Errou, não tem problema. Deus não fica preocupado com quando você erra. Errou, você se afasta. Se você tiver inteligência, se for uma pessoa sabida, a partir do momento que você sentiu a pressão, você já retorna. Através da prece, através da correção de rota. Não, precisa corrigir, está errado. Agiu de forma equivocada, não tem que ficar sentado na beira do caminho se sentindo culpado. Isso é coisa de orgulhoso. Orgulhoso adora uma culpazinha. Ele coleciona culpa. Orgulhoso é uma maravilha. Pá. Ele é um chupador de culpa. Não pode ver uma oportunidadezinha que ele cria uma culpazinha para ficar. Ai. E tem gente que tem até problema de estimação. Sabe o que é problema de estimação? Ai, meu problema. Cultiva. Está doente, está ruim das pernas já. Vai para tudo enquanto é médico. Se encontrar um médico que vira para a pessoa e fala, hoje eu te curo, a pessoa fala, o que é isso? O que é que eu te fiz? Que agressividade é essa? Ele não quer curar. O negócio dele é cultivar. Nossa, eu quero. Eu teve uma vez que eu estava fazendo uma palestra, o Centro Espírita Jesus, Maria de Nazaré, ainda era lá na rua São Paulo, ainda tinha uma senhora, inclusive estava com a câmera filmando, e eu falei assim, na hora que eu acabei de falar isso, ela virou e falou assim, depois da palestra, Neise Amaral, você acabou comigo hoje. Não foi a minha intenção.
Porque geralmente eu falo para mim. Eu não falei para a senhora. Eu falo para mim. Se vocês quiserem pegar carona, vocês se viram. Eu não sou responsável por nada. A carapuça serviu, a mim eu amarrei. E aceito de bom grado, porque eu estou aprendendo com ela. Esse é o privilégio que quem está aqui na frente está falando. O primeiro ouvido que escuta é o meu. Aí ela virou e falou, mas você acabou comigo, esse negócio aí. Eu descobri que eu sou assim. Essa mulher que você está falando aí, sou eu. Esses dias eu estava na minha casa, cantando, fazendo um almoço, cantando, alegre, feliz. Quando eu vi, meu filho estava chegando na copa com a minha netinha. Quase que ele me pega cantando. Você já pensou? Como é que eu ia falar para ele estar doente? Sabe, tem pessoa que você chega para ele, como é que você está? Como é que você está? Ah, nossa Senhora. Quantas vezes eu falei isso para você? Tem gente que tem prazer em disputar doença. Principalmente mulher depois dos 40 anos. Na minha época, hoje não. Hoje está pau a pau. Homens e mulheres disputam. Homens antigamente ainda tinham que preocupar com esse negócio de virilidade. Hoje não. Hoje virou tudo uma coisa só. Eu me lembro que eu era menino, de 10 anos, ficava na janela, tinha 3 mulheres que um dia, todo dia encontrava as 3, e o papo das 3 tinha 2 fases. A fase primeira era meteorológica, a fase de falar do tempo. Nossa, calor, nossa, precisa chover para nós. E depois entrava para a segunda fase, que era a disputa de doença. E uma virava para a outra e falava, ai menina, como é que você está? E a outra começava, eu passei mal essa noite. Me bateu uma... Vocês conhecem dor que conversa? E dor que passeia? Menina, essa noite me bateu uma dor aqui. E essa dor respondia de cá, com dor que conversa. E depois a dor descia para as pernas abaixo e subia pela frente, dor que passeia. Enquanto ela resenhava o drama, as outras 2 ficavam batendo o pezinho no chão, como quem pensasse, está achando que vai ganhar essa? Pode botar sofrimento na mesa. Quando ela acabava, passava a bola para a outra, mas só eu que falo, e você, como é que você está? A outra, para entrar no pai, tinha que desfazer da dor dela. Isso não é nada, menina. Sofrer fui eu essa noite. Nossa! O papagaio caiu do puleiro, o Zé tossiu a noite inteira. A minha cirurgia de 45 pontos ardeu, deve ser volta de lua e tal, e coisa. E vai falando, e vai falando. E eu lá na janela pensando, para que a terceira ganhar a parada, só se morrer umas 3 vezes, porque não é qualquer câncerzinho que vai ganhando isso, não. Não é qualquer câncerzinho que ganha isso. É a nossa índole. A gente adora sofrer. Mesmo quando você propõe a resposta para a pessoa, para de pensar dessa forma, que essa forma de pensar está te levando a essas consequências. A pessoa não aceita. Ela quer esticar o elástico. Até quando? Até quando perder as forças e aí vem arrastada. E às vezes vem prostrada para depois recuperar o caminho da saúde, da alegria, da felicidade. O único caminho que Jesus ensinou para nós foi esse. Se você pega aqui, é muito mais fácil. É por isso que quando a gente pega a palavra expiação, decodifica a palavra. Expio, ação. Ação de colocar para fora a piedade, a pureza, a bondade que está dentro de você. Quando o mundo exige de você alguma coisa, na forma de dor e de sofrimento, responda para o mundo de forma
bondosa, generosa, piedosa. Isso aqui é espiar. Nem sempre a pessoa que está sofrendo está espiando. Por quê? Porque ela não está colocando para fora a sua bondade e a sua pureza. E nesse planeta de expiação e provas, Jesus, ao ensinar para nós qual que era o caminho, a verdade e a vida, ele exatamente dizia: eu vim aqui para ensinar para vocês o que é, como que deve fazer para expiar bem. Na doutrina espírita, nós temos um capítulo que merece, vai ficar de dever de casa para vocês, na hora que chegar em casa hoje, não pode perder, né, o pique. Vocês vão ler um item que chama-se o bem e o mal sofrer. Uma pessoa que bem sofre é aquela que já está apta a corrigir as suas enfermidades espirituais. E ao corrigir as suas enfermidades espirituais, as enfermidades vão acabando de dentro para fora. Tudo que vai expurgando vai acabando de dentro para fora. Então, se você aceita, compreende, lida com isso de forma madura, saudável, lúcida, você volta para o caminho porque você quer. Volta para o caminho porque você sabe. Volta para o caminho porque você aprendeu. Então você não volta aos trancos e barrancos no sofrimento obrigatório, que é aquilo que a gente chama de expiação. A expiação é quando você já agiu, então agora você está colhendo o fruto da ação que você cometeu. Prova é a mesma coisa, só que no outro patamar. A prova é, depois que você agiu obrigatório para corrigir um determinado erro, que é a tal da expiação, quer dizer, você teve a oportunidade para responder de forma a mostrar a sua bondade e a sua pureza. Na hora que acabou de fazer a expiação, aí você pensa assim, será que eu realmente aceitei, acertei, agi de forma correta, mostrei toda a minha bondade e a minha pureza diante do dor e sofrimento que eu estava sentindo? Será que eu fiz isso porque eu já conheço, já passei no teste ou não? Aí você pede uma prova, como um aluno que aprendeu a matéria e depois pede uma prova. Aí você vem nas mesmas condições que fez com que você errasse lá atrás. Você pede tudo de novo. Você fala, vou passar por tudo de novo para saber se agora eu nem vou pestanejar em fazer a escolha correta. Aqui, ó. Então, na hora que o sofrimento vem diante da prova, na hora que a dor vem diante da prova, você já sabe escolher porque você já tem o aprendizado do quando você estava espiando. Aí você passou na prova. E outra, quando você se torna um missionário, olha que maravilha, é a mesma coisa. Só que agora é o seguinte, você já não está mais sujeito a um processo expiatório e nem está sujeito a um processo de prova mais, você não precisa mais disso. Agora você já é um professor de como expiar bem. É por isso que todo missionário, se você quiser ser um missionário de verdade, prepare-se, porque você vai sofrer. Porque é assim que você vai ensinar a todos os seus alunos. Pega o livro Renúncia, de Emmanuel e Chico Xavier. Você pega lá um personagem que chama Alcione. Ela não precisava reencarnar mais nesse planeta. Não precisava. Ela já estava na condição de santa. Sadia. Olha aqui, ó. Ela já não tinha mais essas enfermidades que esse planeta tem para oferecer a gosto do consumidor. Ela não precisava mais passar por isso aqui. Mas aí ela, porque ela tinha amores aqui, ainda atrasados no processo, ela falou, eu gosto deles, eu amo aquele povinho, eu não posso deixar eles sozinhos lá. Aí ela pediu ao mentor dela, falou, mentor, por favor, deixa eu ir lá,
Deixa eu reencarnar. Eu vou ajudá-los. Eu falei assim, ó, você sabe, né? Na hora que você entrar na lei da matéria, você vai estar sujeito às leis da matéria. Sim, sei. Estou consciente disso. Pois, então vá. E olha, lê o livro e você vai ver quem mais sofre no livro. Ela. Por quê? Porque ela era uma missionária. Ela era uma professora de como que se espia, de como que em todo sofrimento, em toda dor que aparece, ela sempre vai responder com bondade e pureza. Por que Chico Xavier era um professor de expiação? Era um missionário. Em todas as situações que o Chico esteve, ele foi um professor de como mostrar apenas o seu lado bom, mostrar apenas a sua bondade e a sua pureza. Desde pequenininho, a madrinha dava garfadas nele e ele respondia como? Com bondade e pureza. A madrinha mandava ele lamber a ferida do irmão, ele lambia. E depois ia falar para a mãe. Ela mandou lamber a ferida para si. E a mãe dele ensinava para ele como ser um perfeito professor de como se espia. Ele precisava de espiar? Não. Particularmente, eu acho que não. Apesar de ele dizer muitas vezes que sim. Mas eu, particularmente, tenho nele um professor de como que se espia. Ou seja, Jesus de Nazaré foi o maior professor de como que se espia, apenas colocando para fora a bondade e a pureza. Como ele estava ensinando qual que era o caminho, ele tinha que ser um professor exímio. Ele não podia errar. E não errou. Na hora que o povo chicoteava ele, ele olhava para quem estava lhe chicotando, lhe chicoteando, lhe açoitando. E amava plenamente. Ele fazia por amor. Eu te dou o direito de você me bater. Eu estou aqui para lutar pela sua liberdade de agir e aprender com as consequências dos seus atos. Se você quiser aprender, olha o que eu estou fazendo, meu filho, aqui, ó. Botando para fora a bondade e a pureza. Porque eu sou um professor, um mestre de como se espia. Porque é só assim que você sai desse planeta. Então, aqui, ó, pense em toda e qualquer enfermidade que você tiver. Como é que você faz para você se livrar dela? Expie. Estando na condição de expiação, estando na condição de prova ou estando na condição de missionário. Expie. Bota para fora a sua bondade e a sua pureza. Então treine. Na hora que aparecer aquela dor, na hora que aparecer aquele problema gravíssimo, as pessoas forem te visitar, console as pessoas que forem te visitar. Porque eu me senti assim. Fui visitar uma senhora que tinha 4 filhos com problemas gravíssimos de locomoção, mentais. Eu fui levar a cesta básica para ela, achando que o rei da cocada preta chegou. E na hora que eu cheguei lá, quem consolou quem? Ela que me consolou. Eu saí de lá e pensava, gente, eu fui para levar um pouquinho de alento e ela que me consolou. Ela era uma missionária, tinha que ser, para assumir uma vida dessa. Ela estava respondendo com bondade e pureza. Eu perguntei, ela era uma missionária em provas ou era uma pessoa que estava espiando? Não importa. Haja de forma saudável, em harmonia com as leis divinas. E para fazer isso, você precisa apenas viver todo o amor, toda a bondade, toda a pureza que você puder viver. Então, se alguém lhe maltratar, olhe para essa pessoa bem no fundo dos olhos e fale,
Eu amo esse porqueiro. Não merece, mas eu amo. E treine isso. E você vai ver onde é que fica a nossa saúde. Aí você para de fazer resistência no elástico e encontra o caminho, a verdade e a vida. Acabou. De novo, não vai dar tempo de pergunta. Menos uma. Senão fica chato. Não, aqui, uma só, menino. Nós vamos ter que fazer mais reunião de perguntas e respostas. Já tem uma na terça, nós vamos ter que criar mais. Vou responder só isso aqui, então. Mais ou menos, ela está dentro do tema. Existem espíritos que podem perseguir pessoas ao ponto de atrasar a vida dessas pessoas, mas toda hora você encontra um, encarnado e desencarnado. Aqui, dentro do nosso tema, que ainda continua a questão da saudável, de saúde, estais doente? Agora, a pergunta que eu fiz no início, estais doente? Agora vocês podem me responder. Estão ou não? Eu tenho doença a gosto do consumidor, que se vocês quiserem, é só vocês falar. Às vezes, nós é que somos os espíritos perseguidores. Já parou para pensar quantas pessoas que passam pela sua vida e que você se torna aquele espezinhador? A vizinha, o cunhado, a cunhada, a sogrinha querida. E você é que é o chato da história. Você é que é o perseguidor da história. Em todos os momentos na vida, enquanto a gente estiver encarnado ou desencarnado, você estará numa vida de relação. E essa vida de relação gera conflitos por causa das diferenças evolutivas que nós temos. Diferenças de pensar, diferenças de maneiras de agir. Então, quem ainda está preso no instinto, no egocentrismo, no orgulho, vai sempre achar que alguém está perseguindo. Mas do ponto de vista do outro, às vezes é você o perseguidor. Certa vez eu atendendo numa reunião mediúnica, e a gente chamou um espírito que, a pedido de uma senhora que estava com problemas de saúde, e ela disse que um médium havia dito para ela que tinha um espírito perseguindo ela. Aí nós chamamos o espírito por evocação lá na reunião. A senhora estava esperando na sala de reuniões do outro lado. Aí conversamos com o espírito. É você? Sou eu, moço, mas pelo amor de Deus, bota juízo na cabeça dela, porque é ela que não deixa eu ir embora. Ela que fica atrasando a minha vida. Eu já podia estar muito longe na minha história de vida, mas ela não deixa. Volta e meia, ela vai para o meu túmulo e xinga. Por que você foi desencarnar, miserável, me largou sozinho? E não deixa eu ir, não deixa eu seguir a minha história. Aí eu pensei, existem espíritos que podem perseguir as pessoas ao ponto de atrasar a vida das pessoas? Existe. De encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado. Do jeito que vocês acharem. Basta haver uma influência negativa de uma pessoa por outra. Qual que é a solução de todos esses casos? Ame. Quer se livrar de um espírito que está te atrasando a vida? Ame-o com toda a força do seu coração. Isso é espiar, é botar para fora a sua bondade e a sua pureza. Então, quando ele aparecer, tem certas pessoas que, às vezes, ao perguntar para a gente, fica muito contundente. Certo domingo eu estava na minha casa de manhã, aí aparece um religioso para fazer leituras da Bíblia para mim.
Posso fazer leituras da Bíblia para o senhor? Eu falei, com todo prazer, entre, sente. É muito prazeroso receber uma visita e ainda mais uma visita que vai fazer leitura do Evangelho. Vamos embora, senta aí. E começamos a conversar, e ele conversa e tal, e eu, né, aí a gente entrosou no papo, um papo gostoso, e foi. E eu agradecendo a Deus pela disposição, pela alegria dele levantar de manhã e sair pelo mundo falando de coisas boas para as pessoas. Só que foi muito bem até uma hora que ele olhou, ele deu uma respirada e olhou para o outro lado. Eu estava sentado de cá, ele olhou para o outro lado e viu a minha estante. E na minha estante estava cheio de livro espírita. E tinha um livro que era o Livro dos Espíritos, que estava com a capa bem virada para ele. Na hora que ele olhou aquilo, ele deu um pulo na porta. E falou, mas o senhor mexe com essas coisas? O senhor até parece que é uma pessoa que entende do Evangelho. Eu falei, pois é, menina, a gente não é perfeita. Como é que pode? Mas ele virou e falou assim, o senhor sabe que isso aí é coisa do demônio? Eu falei assim, eu sou espírita, eu respeito muito a sua maneira de pensar, fico alegre pela sua maneira de pensar, vou lutar para você ter sempre o seu direito de manifestar a maneira de pensar. Mas na nossa doutrina não existe demônios. Existem espíritos ruins que ainda se comprazem na maldade, ignorantes, que ainda estão fazendo aqui para nós agora resistência à fita elástica sem saber nem por onde passou. Oh, mas como é que o senhor se livra deles? Eu falei, amando. Se o senhor acha que existe o demônio, a gente só se livra do demônio, que para nós não existe, existe apenas espíritos ignorantes, amando-os. Aí ele ficou mais preocupado ainda. Aí ele queria ir embora, eu falei assim, agora você não vai não, que eu tenho que explicar para você. Porque senão você vai sair falando que eu amo o demônio. Eu amo a todo e qualquer espírito, porque é a única forma de você sair fora dele. Foi o que Jesus ensinou para nós. Orai e vigiai o teu pensamento. E ama aos teus inimigos, porque é a única forma de você se livrar deles. Porque, olha aqui, ó, do ponto de vista espiritual, se um espírito consegue entrar em sintonia com você, é porque você está na mesma faixa mental dele. Se ele consegue fazer maldades para você, é porque você está na mesma faixa mental dele. Como é que você se livra dele? Ame-o, porque amando, o ato de amar faz você levantar o seu padrão vibratório. No que você levanta o seu padrão vibratório, você passa a fazer apenas, sintonia com quem está aqui em cima. E quem está aqui em cima são espíritos superiores. Resta a ele duas hipóteses. Querer te seguir. Mas para ele te seguir, ele tem que aprender também a levantar o padrão vibratório dele. E ele só consegue isso amando, fazendo bem. Mas na hora que ele levantar o padrão vibratório dele e chegar aqui em cima, aí ele perde a vontade de te fazer o mal, porque ele já não interessa mais, porque na hora que ele chegar lá em cima, ele já é seu amigo. Entendeu? Por isso Jesus falou, orai e vigiai. Orai, levanta o seu padrão vibratório através do bem, através do amor. Vigia, não deixa cair, porque se você cair, você vai entrar em contato com quem é doente, revoltado, gosta de fazer maldade e assim por diante.
Então, a influência é você quem decide a sintonia. Longe do caminho, perto do caminho. Perto do caminho é sempre pela via do amor ao próximo. Vamos fazer boas influências, então. Gente, eu acho que nós vamos ter que encerrar, porque senão a gente vai ter que pegar água para lavar os pés, né, para dar um... Antigamente era assim, o pessoal começava a demorar na visita, né? Eu vou arrumar água para a gente lavar os pés, já era uma dica para a pessoa. Falei, não, então não é precisando. Boa noite para todos, que Deus nos abençoe.